Olá, sejam bem-vindos ao Rio no Debate, uma iniciativa da TV 65. A partir de agora, estão todos convidados a se inscrever no canal, chamar os amigos e acompanhar mais esta edição do programa que vem conquistando o público fluminense. Ele nasceu na Bahia, foi vice-presidente regional da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e membro da Executiva Nacional. Em Maricá, esteve também como secretário de Meio Ambiente, de Urbanismo e de Desenvolvimento Econômico. Atualmente, é presidente da Autarquia Municipal Instituto de Informações e Pesquisa Darcy Ribeiro, também em Maricá. Eu estou falando de Alan Novaes, nosso convidado desta semana. Eu, Patrick Monteiro, estarei hoje com Alex Viana e Rafaela Lima, todos nós do Portal 65. Já estendo, então, meu boa noite a eles também e a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, Alan Novaes. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Patrick. Boa noite, Alex. Boa noite, Rafaela. É um prazer estar aqui com vocês na TV 65, né? E boa noite a todos os telespectadores da TV. Nesse primeiro bloco, falaremos de economia e política. Alan, o Rio de Janeiro tem vivido uma longa crise econômica e política, com o aumento do desemprego e sendo um dos estados que mais sofrem com essa questão, o Rio de Janeiro. Há mais de um ano, a pandemia de Covid-19 se tornou outro agravante. A que se deve essa crise econômica, digamos que dupla? Bom, Patrick, é uma excelente pergunta. Eu acho que eu queria, já de início, parabenizar a iniciativa da TV 65 por ter esse programa, que debate o Rio de Janeiro. Falta a discussão sobre o Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado as entrevistas que a TV 65 tem feito no Rio no Debate e tenho que concordar plenamente com o professor Mauro Osório, professor da UERJ, um economista renomado aqui no estado, que ele aponta a falta de reflexão sobre o Rio de Janeiro. E olha, respondendo já a sua pergunta, essa crise econômica ela tem vários fatores. Você tem aí, desde o início da transferência, de fato, da capital, do Rio de Janeiro para Brasília, você tem perdas aí na economia do estado, com a transferência de pessoas, de empresas para Brasília. Você também tem um processo de desindustrialização no estado do Rio de Janeiro. Só para te dar um dado aqui, isso é um dado que a gente verifica ali junto à RAIS, em 1985, o Rio de Janeiro ocupava a segunda posição, no número de empregos formais. E isso eram empregos na indústria de transformação. Em 2014, já pulou para a sexta posição, o que significa dizer que de 1985 para 2014 houve uma intensificação do processo de desindustrialização do Estado. Também soma-se a isso a Lei Candir, aprovada em 96, e ela também criou um grande impacto nas contas do Estado, porque ela desonerou o ICMS, que é o imposto estadual. Também é de refletir que o Rio de Janeiro, que é um estado produtor de petróleo, quando você tem a cobrança do ICMS no destino, também gera perda de receita para o estado. Então, o Rio de Janeiro tem vivido, nos últimos anos, uma perda de receita. E, obviamente, isso tem agravado essa crise, ou contribuído de forma decidida para que se instalasse uma crise econômica no estado do Rio de Janeiro. Vou passar a bola agora para o nosso colega Alex Viana, que vai fazer sua primeira pergunta. Boa noite, Alex. Olá, Patrick. Boa noite, Alan. E boa noite a todos que nos acompanham em mais uma edição aqui do Rio no Debate. Alan, muito se fala sobre essa crise estrutural, essa crise agravada pela pandemia, que o estado do Rio de Janeiro vem vivendo, vem amargando, Você consegue projetar, enxergar o Rio de Janeiro se recuperando com grande geração de emprego e redução da extrema pobreza no médio prazo, no período pós-pandemia?
Sim, é possível, né, se houver vontade política, né, e haver um novo plano, um projeto, um projeto de desenvolvimento econômico para o Rio. O Rio precisa de um planejamento econômico. Precisa que os empresários, que a Fijan, precisa que a universidade, precisa que a classe política, que haja uma união em defesa do Rio. Uma união que crie, né, que programe um novo projeto de desenvolvimento econômico para o Estado. Né? Você, por exemplo, tem aqui os portos. Você tem um porto em Macaé, você tem aqui um porto no Rio de Niterói, tem um porto de Sepetiba, tem um porto do Rio de Janeiro. Era preciso ter uma política para os portos. Né? É fundamental que tivesse um porto em Maricá, por exemplo. Agora, o Estado precisava coordenar, dirigir, organizar isso, por exemplo. Você pode ter ali o Porto do Rio como o porto de terminais de carga, o Porto de Niterói como o porto de estaleiro para fabricação de navios, né? O Porto do Maricá, um porto que poderia ser fundamental para o Brasil como um porto de transbordo de óleo. Olha, Alex, esse transbordo de óleo, quando você retira o óleo da plataforma, que transfere de um navio pequeno para navio grande ou vice-versa, você tem que fazer isso fora do Estado, né, fora do Brasil, gerando receita para outros países, quando poder ser feito aqui em Maricá, com segurança, com garantia ambiental. Ou seja, precisa ter uma política econômica. Acho que eu tenho acompanhado muito bem aqui as entrevistas que vocês têm feito, de alto nível, inclusive eu ouvi a entrevista do professor Mauro Osório, onde ele fala ali do sistema produtivo da saúde. Né? É fundamental você ter uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem o Instituto Nacional de Tecnologia, tem a Fiocruz, tem 4 universidades federais, tem a UERJ, e você então tem um campo de excelência que poderia contribuir, né, tanto na área de tecnologia quanto na área, né, da saúde, como novos instrumentos, né, para garantir a geração de emprego. Quem é que mais é o maior comprador do Estado brasileiro? O comprador de qualquer cidade, o comprador de qual, né, é a área de saúde. Né? Isso poderia desenvolver, junto com o sistema produtivo da saúde, uma economia para atração de empresa, para compras, para consorciar, né? Para organizar a economia de forma, né, democrática, né? De forma que interaja entre o governo e a prefeitura na organização das cidades. Então, na minha opinião, vontade política, reflexão sobre o Rio de Janeiro para garantir que, efetivamente, possamos ter um novo projeto de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. Agora, você mencionou aqui, logo no início da entrevista, né, alguns pontos, algumas questões que acabam dificultando esse avanço econômico do Rio de Janeiro. E aí você mencionou a Lei Candir. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, falasse um pouco mais sobre a Lei Candir e como que ela impacta diretamente aqui no estado do Rio. Claro. A Lei Candir, de fato, né, foi uma lei criada ali pelo Antônio Candir, né, ministro do Planejamento do governo Fernando Henrique, né, que teve a ideia que na exportação, como forma de aumentar a exportação, né, reduzisse o imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, né, do ICMS. Só que é o governo federal, né, criando uma metodologia para aumentar a exportação, tirando receita dos estados. Para você ter uma ideia, por exemplo, né, a perda de receita no ICMS, fruto da Lei Candir, em 2019, era de 40 bilhões. Então, é óbvio que uma perda de receita dessa natureza, né, prejudica a economia de qualquer estado. Se você olhar os estados como o Pará, também teve uma perda de receita, porque era um imposto que você é desonerado em cima, né, da atividade primária. Né? Então, era preciso, sem dúvida nenhuma, revogar esses artigos da Lei Candir, que prejudicam efetivamente os estados brasileiros. Então, sem dúvida, eu tenho aqui convicção de que ela é um dos fatores, né, que, na minha opinião, especificamente, ela não contribui efetivamente com a vontade a qual a lei se propôs, que era aumentar de forma efetiva as exportações. No início, você até teve um aumento das exportações, mas ela foi fruto não do desenvolvimento tecnológico, não fruto da competitividade nacional, não fruto da capacidade produtiva, mas sim por redução de imposto. Então, o resultado efetivo não se garante, né, a partir, né, desse tipo de legislação. Boa noite, Alain. Boa noite, companheiros de bancada. Boa noite a todos aqueles que nos assistem.
Alan, você falou um pouco sobre a questão da saúde, óbvio, hoje quando a gente fala sobre saúde, a gente lembra logo da pandemia, esse período triste que o Brasil e o mundo vêm enfrentando. Então, abordando agora um pouco sobre ela e as maneiras que nós temos, né, de detê-la, ou melhor, de desacelerar. Eu queria te fazer uma pergunta, né, sobre essas medidas utilizadas, que vem obtendo resultados. E um deles, no caso, é o isolamento social, que nós chamamos de lockdown, né? Infelizmente, o Estado do Rio, por algumas vezes, lutou contra essa medida. Muita gente acha que o governo não tem condições financeiras de manter a população em casa, apesar dos altos e inúmeros impostos que todos nós pagamos durante toda a nossa vida. Fizemos aí exemplo dos países que adotaram essa postura, como Portugal, Nova Zelândia, Reino Unido, e agora dão bons exemplos ao retornar às atividades econômicas, né? Mas no Brasil, muitos consideram impossível de se fazer. Qual é a sua análise com relação a esse tema? Rafaela, essa sua pergunta ela é fundamental para entender um pouquinho a lógica, né, de um Estado que se preocupa com a vida, né, e aquele Estado, né, que só se preocupa com a economia. Se você não se preocupar com a vida, você não tem economia. Né? E no Brasil, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós temos total capacidade e condições de garantir à população trabalhadora, à população pobre, né, as condições econômicas para ficar em casa, para garantir o isolamento social. O problema é que no Brasil se gasta dinheiro com especulação e com pagamento de juros. Esse é o grande problema. Porque para banco, para a elite dominante, não falta recurso. Né? E exatamente por conta disso, né, nós tivemos o impeachment da presidente Dilma. Porque você, quando faz uma opção, né, pelo povo ou pelo dinheiro, né, você tem os defensores, né, dessas classes que, né, obviamente, impedem, né, numa luta de classe mesmo, né, que haja as garantias constitucionais, as garantias econômicas para todo o Estado brasileiro. Né? Eu fico e vejo com uma certa graça que no Brasil se tem uma grande admiração pelos Estados Unidos. Né? Agora, veja bem, o próprio presidente eleito agora, Joe Biden, né, está propondo, né, imposto sobre grandes fortunas para, inclusive, né, ajudar com esses recursos o combate à pandemia nos Estados Unidos. Se aqui qualquer partido que se propõe a isso é logo taxado, né, de comunista, né, de um partido que quer expropriar a renda. Né? Então, esse que é o tipo de concepção, que, na minha opinião, é uma grande, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que isso é uma falta de compreensão, inclusive, do que é o comunismo, né, que não tem nada a ver com isso que as pessoas abordam aí, né, mas principalmente a compreensão de que o Estado precisa ter um papel mais importante e decisivo na vida da população. Né? Eu também tenho uma convicção de que a elite dominante do Brasil, né, os grandes banqueiros, a população mais rica, não gosta do Brasil, não gosta do seu povo. Inclusive, seus filhos nem estudam aqui, né, estudam fora. Aqui, para eles, é apenas uma colônia. Por isso que utilizam, né, todos os instrumentos necessários para garantir que o recurso para os juros, para a dívida pública, fiquem intactos. E aí, obviamente, falta para garantir que a população possa ficar em casa e, com isso, né, garantir que todos nós sobrevivamos nesse período tão difícil e complexo como é a pandemia. Eu estava lendo recentemente, né, que os empresários americanos estavam defendendo, fazendo lobby, inclusive, para pagar mais impostos. Né? Então, essas iniciativas é que eu acho que seria importante que todos esses brasileiros, né, da elite dominante que tanto admiram os americanos deveriam seguir esses mesmos exemplos. Né? Os exemplos, inclusive, né, de você ter uma mídia muito mais democrática. Por isso que a iniciativa da TV 65 é fantástica. Né? E uma série de outras mídias com a internet permitiu essa diversificação, porque nos Estados Unidos você, né, não tem apenas um dono só de rádio, TV, jornal ao mesmo tempo. Né? Até os bancos. Olha que coisa interessante. Quantos bancos nos Estados Unidos tem? São milhares de bancos. Nós só temos apenas 5 grandes bancos. Então, essa concentração, né, e, obviamente, garante que os recursos sempre sejam destinados para a especulação, sempre destinado para pagamento de juros da dívida pública, em detrimento do povo brasileiro.
Só complementando aqui, alguns países que fizeram algo pelo menos parecido, minimamente, com aquilo que a Rafaela trouxe para a gente: a Argentina, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, França, Espanha, África do Sul. Cada um fez a sua forma, né? Contribuiu da sua forma, certamente melhor do que a nossa aqui. E aproveitar também para dar meu boa noite para a Rafaela, para a gente não ficar sem ele. Eu vou chamar aqui agora a pergunta do nosso colega do RJ Notícias, o jornalista Lucas Nunes, para você aí na tela desse momento. Olá, boa noite a todos que acompanham a TV 65. A minha pergunta para o presidente Alan Novaes é a seguinte: presidente, o senhor hoje comanda o Instituto de Pesquisa em Maricá, então sabe muito bem a importância dos dados para a criação de políticas públicas. Esse ano o Brasil não vai ter o censo, ainda tem uma decisão judicial que manda fazer o censo, mas estão ainda tentando resolver a dotação orçamentária para que o censo 2020, que já era para ter acontecido ano passado, possa acontecer esse ano. Qual a falta que esses dados vão fazer, sobretudo no momento de pandemia que o país vive, para a criação de políticas públicas e até mesmo para uma melhor distribuição das vacinas contra a Covid-19? Lucas, é uma excelente pergunta. Olha, e é importante esclarecer a todos que nos assistem que não ter o censo cria um impacto negativo enorme, né, para a população brasileira, para cidades e municípios, né? Primeiro porque esses impactos atingem as políticas sociais. Como é que você não sabe efetivamente o quantitativo da sua população, né? O último censo foi feito em 2010. Então, você tem uma projeção. E a cada 10 anos é que você conta a população efetivamente, né? Esses dados são importantes, inclusive, até para um contrato, por exemplo, o contrato do lixo. Quando você vai fazer um contrato, né, da limpeza urbana, você precisa saber quanto a cidade produz de lixo. Isso, né, é comparado, uma pessoa produz 1 quilo de lixo. Facilita nessa conta essa organização para fazer um contrato como esse. É através do censo que você também tem a repartição tributária. Como é que você vai dividir os recursos para os estados, né, para o município, se você não tem a clareza, né, da população de cada município desse? Então, é terrível você não ter o censo e é inimaginável, né, que pudesse estar passando por um momento de não realizar o censo brasileiro. Então, fica aqui a preocupação, já também, né, feliz com o fato de que o governo do Maranhão, Flávio Dino, né, do PCdoB, entrou com uma ação no STF para garantir a execução do censo, e o ministro Marco Aurélio acatou essa decisão, obrigando o governo a iniciar o censo agora, né, no Brasil. Então, isso já, para nós, já é um alento de que, efetivamente, né, nós vamos poder novamente ter o censo e sua fundamental importância para o povo brasileiro, para os estados e municípios. Ainda no tema sobre pandemia, o Alex Viana tem uma pergunta para fazer ao Alan Novaes. Diga lá, Alex. Então, Alan, a gente, né, teve um impacto muito grande ao longo desses meses aí de pandemia. Muitos brasileiros perderam seus empregos. A gente alcançou a marca de 14 milhões, né, de brasileiros desempregados. Você consegue apontar algum setor da economia que tenha sofrido mais durante esse período? E, na sua visão, existe saída sem vacinação? Alex, eu posso apontar mais de um setor, né? Você tem o setor da cultura, né, que foi um setor altamente prejudicado, né, nesse processo da pandemia. Você tem o setor do turismo, né, e o setor dos serviços, né? E isso tudo, né, tem criado, né, e gerado uma grande preocupação em milhares, né, de brasileiros, em milhares de fluminenses, né, porque é nesse momento que você pode observar a importância que tem o Estado na vida das pessoas, né? A importância que tem o Estado, né, construindo políticas públicas e criando condições para garantir que as pessoas consigam viver, consigam sobreviver e passar por um momento tão difícil, né? Por isso que eu faço uma saudação muito grande aqui à Prefeitura de Maricá, à Prefeitura de Niterói, né? Criaram, né, instrumentos para garantir que nesse período, né, da pandemia, a sua população na área de cultura,
né, as empresas tivessem instrumentos, né, para poder manter as pessoas trabalhando e para manter as pessoas em casa. Eu acho que o Estado, né, nesse aspecto eu refiro, né, como ente geral, tanto o governo federal, o Estado e o município, né, são fundamentais, né, para garantir que essa população possa, nesse período da pandemia, né, ficar em casa para que haja um número menor de contaminação e, obviamente, também diminuir o esforço e o impacto que isso gera na área de saúde, em especial, né, nos hospitais. Agora, sem dúvida nenhuma, a vacina, ela é o nosso caminho, né? Sem vacina, a gente não consegue garantir que a população possa passar, né, por esse momento tão difícil de uma forma muito mais rápida do que nesse processo de não vacinar as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, inclusive, eu tenho visto campanhas no sentido de comida no prato e vacina no braço, né, são fundamentais para garantir, né, e o Estado tem essa obrigação, tem essa condição de garantir a comida no prato das pessoas e vacinar as pessoas. Porque sem isso, nós não vamos conseguir passar por esse momento difícil de forma tão rápida como nós pretendemos. E, sem dúvida nenhuma, né, há uma grande vontade, né, da população brasileira, né, dos entes, de ter mais um contato afetivo com seus amigos, né, com seus parentes, né? Eu acho que isso é fundamental para voltar de novo a ter aquela sensação do brasileiro, que é a sensação de manter uma relação do contato pessoal. Então, eu não vejo alternativa, né, para a solução do problema que não seja a vacina. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e já iniciando a segunda parte do nosso programa, que tem temas livres, eu vou trazer uma dúvida que tem batido na cabeça de todo progressista. Bolsonaro ou Mourão? Alan Novaes, é melhor ficar como está até outubro, na verdade até dezembro de 22, ou impeachment seria a opção mais adequada mesmo com o general assumindo? Patrick, a gente tem visto aí já a CPI da pandemia, né? E tanto a informação do ex-ministro Mandetta, o ex-ministro Teik, né, das ações que o governo Bolsonaro tem feito na gestão, né, da saúde, para, primeiro, minimizando essa pandemia, né, que ele classificava como uma gripezinha, e já estamos chegando a 400 mil mortes no Brasil. Não é pouca coisa, né? A cada 3 pessoas, 2 conhece ou tem alguém que foi vítima de Covid. Então, não é pouca coisa. Não é algo que você não possa se indignar. Então, não temos tempo de esperar, né, 2 anos para mudar essa política, né, que está sendo construída pelo governo Bolsonaro contra a população brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, né, o remédio que precisa ser aplicado nesse momento é o impeachment, né? Não é uma questão de Bolsonaro ou Mourão, é uma questão da vida. Agora, eu também queria colocar uma opinião sobre impeachment para mim. O impeachment não pode também ser usado de forma, né, como ter sido feito, né, de qualquer forma, de qualquer momento, como aconteceu, por exemplo, com a presidente Dilma, né? E acho, inclusive, que o impeachment deveria passar por uma decisão nacional. Quem deveria tirar um presidente da República é quem o colocou lá. Quem o colocou foi o povo brasileiro. Quem deveria tirar também é o povo brasileiro. Acho que a Câmara deveria ser um instrumento de admitir o impeachment e a população. Obviamente que não é o caso por momento, porque a Constituição assim não determina, tem outros critérios, não estou entrando no mérito aqui do constitucional ainda, eu estou apenas colocando uma opinião que eu acho que impeachment não pode ser banalizado e não pode ser o povo brasileiro, através, né, dos seus milhões de votos, elege um presidente e uma Câmara com 500 deputados retira esse presidente. Acho que deveria passar também pelo crivo, né, do povo brasileiro. Mas, como esse não é o modelo que se observa no momento, o momento que tem é pela Câmara, mas considerando a gravidade do que o presidente Bolsonaro tem feito, né, como gestor, né, no Brasil, né, eu acho que era fundamental que o processo do impeachment fosse já apresentado à Câmara e votado.
Alan, você citou aqui durante a entrevista a CPI da Covid, e a Rafaela Lima tem uma questão sobre isso. Diga lá, Rafaela. Então, Alan, a gente passa por essas crises, né, nos setores da economia, da saúde, infelizmente, nesse período tão sensível, que vem agravando ainda mais a situação do povo brasileiro. No último dia 5, agora de maio, tivemos o início da CPI da Covid. Considerando que a CPI da Covid já mostrou até agora o que ainda pode vir, você acredita que isso pode ser um divisor de águas no Brasil, tanto na questão sanitária, quanto na política e na economia do país? Rafael, é difícil prever se será um divisor de águas. Agora, que a CPI terá um papel fundamental para esclarecer, né, e demonstrar que o governo Bolsonaro efetivamente, né, trabalhou contra, né, a garantia da população brasileira de ter acesso à vacina, a garantia da população brasileira de poder passar por esse período, né, tão difícil de forma menos dolorida, menos angustiante. Isso, né, nós já começamos a ver nos depoimentos, né, que já se mostraram. Achei profundamente decepcionante, né, o argumento do ex-ministro Pazuello de não ir à CPI, né? Eu acho que era um momento de esclarecer e colocar de forma, né, bem direta, né, as ações que ele tomou, né, no combate, né, ao Covid, né? E eu acho que é fundamental que essa CPI, né, não acabe em pizza, né? É fundamental que essa CPI ela efetivamente possa esclarecer, possa trazer dados, informações que demonstrem, né, com a clareza que o povo brasileiro precisa e merece para não permitir que situações iguais a essa possam se repetir. É importante que esses momentos na história do Brasil, né, se registrem como instrumento, né, que coíba ações iguais no futuro, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a CPI tem esse papel fundamental. E óbvio que à medida em que a CPI se instala e trabalha, né, as ações e os negacionismos, né, que nós já tínhamos visto de forma reiterada, né, começam agora a se mostrar de fato, e alguns, inclusive, né, mudando de posição, né? Você já vê hoje, né, o presidente Bolsonaro usando máscara, seus filhos usando máscara, né? Você já vê hoje uma nova forma de atuação, né, que já deveria ter sido tomada de forma efetiva desde o início, porque não se trata de uma gripezinha, se trata, né, de uma grande pandemia, né, um grande problema que as nações estão vivendo. E o Brasil não seria diferente, nós não podemos continuar deixando o Brasil ser um pária no mundo, ser um país em que, né, os brasileiros que moram fora, né, as pessoas, quando ficam sabendo que é brasileiro, queiram se afastar com medo de ter ali, né, algum vírus fruto, né, do que nós temos visto e ouvido, né, por parte, né, da imprensa brasileira sobre os casos que acontecem e que estão acontecendo. E quero repetir, 400 mil mortes não é pouca coisa. Não é algo que nós brasileiros possamos repetir isso sem ficar indignados. Então, a CPI é muito importante e fundamental para garantir que haja uma ação efetiva no combate à pandemia. Agora, Alan, né, apesar da CPI aí conseguir trazer indícios, elementos de que a condução do país no combate à pandemia, ela não está sendo feita, ela não foi feita de forma adequada, e o retorno do Lula ao cenário político deu uma movimentada, a gente sabe aí na política, e existem especialistas, cientistas políticos apontando aí tendências para a política em 2022. E aí a pergunta que eu quero fazer para você agora é que, com relação ao cenário político para o ano que vem, o que você espera, o que você visualiza, e se a tendência de fato é um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, ou você consegue perceber também outras forças que podem, pelo menos, desbancar um deles para o segundo turno? Eu espero e tenho muita convicção de que nós vamos ter o Lula candidato. Eu acho que a candidatura do Lula é importante, não só para o Partido dos Trabalhadores, mas é importante para o Brasil, né? É importante para todos aqueles que querem ter esperança de um novo país. Eu me lembro que quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o recado que ele deu ao ministro das Relações Exteriores dele, falou: olha, Amorim, quando você for aos Estados Unidos, você não vai tirar
o sapato para entrar lá, porque tinha, né, essa obrigatoriedade. Inclusive, o ministro Fernando Henrique tirou o sapato para entrar nos Estados Unidos, né? E essa decisão do Lula encheu de orgulho, porque é o Brasil, né, se mostrando como um país, né, efetivamente dono dos seus próprios destinos, dono do seu próprio caminho. O que o Bolsonaro fez nesses 2 anos foi beijar a bandeira americana, foi prestar continência para o presidente Trump. Quer dizer, é uma desmoralização do Brasil e, por consequência, do povo brasileiro. Então, a candidatura do Lula nos enche de esperança de novo, né, termos o Brasil como protagonista, né, no mundo, como foi nos governos de Lula e Dilma. Agora, sem dúvida nenhuma, é um país grande, um país, né, com muitas forças políticas e que certamente vamos ter outras candidaturas que vão se apresentar, né? E eu acho que num espaço democrático, numa vida democrática, bom para a democracia é exatamente você ter candidaturas, né, que permitam o debate sobre o Brasil, né? Mas o que não é admissível é você ter uma força política como Lula, né, impedido de ser candidato, como aconteceu na eleição passada. E olha aí o desserviço que foi feito com a eleição, com Lula fora da eleição e, obviamente, né, se dando a eleição do Bolsonaro. Porque a crise que o Rio de Janeiro vive, Alex, também é uma crise que o Brasil vive. Esse processo de desindustrialização acontece no Rio, como acontece também no Estado brasileiro, né? E esse processo da Lava Jato, por exemplo, ela fez muito mal ao Estado brasileiro, em especial às nossas empresas. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas no mesmo período, né, da Lava Jato, também houve uma investigação na Samsung, a presidente da Samsung estava presa, mas ninguém soube que a Samsung teve a sua imagem maculada no Brasil. Ou seja, eles, e acho que é correto, que aqueles que cometem irregularidades sejam punidos, mas as empresas precisam continuar existindo para garantir emprego e renda para a população, para o seu povo. Nós não podíamos ter, né, o desmonte das empresas nacionais. As empresas deveriam estar ali, né, obviamente aquele que cometeu alguma irregularidade é afastado, mas a empresa funcionando, gerando trabalho, gerando renda, participando da economia. Isso que é fundamental, porque o Estado não vive sem ter o esforço, né, do setor produtivo. O problema que eu vejo é que o que nós temos verificado é que o Estado hoje tem muito mais se preocupado mais com o setor financista, né, com os banqueiros, né, com a elite dominante que tem investimentos na Bolsa, do que a elite produtiva, aquela que monta a sua empresa, aquela que gera emprego, aquela que gera renda, aquela que gera contratos, porque é isso que faz a mola da economia acontecer. É a geração de trabalho, e que gera trabalho é a elite, né, produtiva, aquela que tem o meio de trabalho, que são as indústrias, as empresas e o comércio. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que, em 2022, você ter uma candidatura do Lula, Bolsonaro, que, né, quero aqui já deixar registrado, Alex, que é possível, né, que o Bolsonaro, em especial por conta do que vai ser demonstrado nessa CPI, acabe nem sendo candidato em 22, como o Temer, por exemplo, que também pensou em ser candidato, né, que foi o vice-presidente ali da Dilma, que atuou no golpe da presidente Dilma, não teve coragem de ser candidato, porque sabia que na urna, né, o povo brasileiro ia rechaçar, né, o governo que ele fez, né, e a atitude que ele tomou, né, ali como um dirigente, um articulador do impeachment. Então, dado essas condições nós temos observado, e é o que mais vai ser apresentado pela CPI, e, obviamente, né, pelo resultado de que essa pandemia não é uma gripezinha, pode ser até que nem haja esses dois candidatos, né, porque não podemos comparar o Lula com o Bolsonaro. Nós não podemos comparar 8 anos do governo Lula, né, onde você teve ali o Luz para Todos, onde você teve o aumento da universidade no Brasil, né? A Bahia só tinha uma universidade federal, hoje tem 5. Quer dizer, você não pode comparar um governo que gerou emprego, que gerou renda, que tinha uma pujança na relação internacional, que era respeitado internacionalmente, com esse presidente hoje que está aí, que é até às vezes difícil de pronunciar o nome, né, dado a tamanhas e tantas, né, ações que têm prejudicado o Brasil e a sua imagem, tanto dentro quanto fora. E, obviamente, eu acredito e acho importante que tenhamos outras forças políticas que também façam esse debate, essa disputa eleitoral, para discutir qual tipo de Brasil que nós queremos, qual é o projeto de desenvolvimento econômico que nós vamos apostar, né? E, obviamente, né, eu não tenho dúvida de que o projeto vitorioso é aquele que vai
ajudar na recuperação da economia, por exemplo, determinando que a Petrobras volte a contratar no Brasil, volte a garantir que os estaleiros aqui do Rio de Janeiro, em especial de Niterói, possam estar fazendo plataforma, construindo navios para gerar trabalho e, com isso, fazer um movimento na nossa economia. Estamos caminhando para o final do programa, porém, antes vou deixar aqui mais uma questão para o nosso convidado. Alan, você também é presidente do Partido Comunista do Brasil em Maricá. Seguindo nessa linha, a gente lembra que o PCdoB vai completar em breve 100 anos de existência. Você pode citar algumas figuras brasileiras que já integraram o partido? Quais são aquelas leis que você considera ser as mais importantes que o PCdoB construiu para o país? Patrick, falar do PCdoB é algo que me toca muito, né? Pela história e luta que o PCdoB tem no Brasil, né? Pela defesa do petróleo nosso, né? As figuras que eu consigo lembrar aqui de imediato, que já integraram o partido, que são figuras históricas no Brasil, né? Você tem ali o Oscar Niemeyer, né? O João Amazonas, que foi uma grande liderança do partido, né? E o Jorge Amado, né? Porque eu sou baiano, então tem que lembrar aqui do nosso querido conterrâneo Jorge Amado. Inclusive, era importante, de tantas leis que o Partido Comunista apresentou no Brasil, que aprovou e que lutou, né? Eu vou falar um pouco dessa do Jorge Amado, né? Tem duas que ele apresentou como emenda na Constituição de 46. Uma emenda foi a emenda que garantiu a liberdade de culto no Brasil, né? Eu não sei se você sabe, mas até 46 você podia fazer os cultos, as igrejas evangélicas podiam fazer, os evangélicos podiam fazer culto, mas em casa. O que garantiu que a igreja evangélica pudesse ter um templo para poder ali fazer os seus cultos foi a emenda, né, do Jorge Amado, que era do PCdoB. Né? O que eu acho às vezes engraçado, quando eu vejo até alguns pastores religiosos reclamarem ou colocar-se contra o PCdoB, é não lembrar de que foi graças ao PCdoB que hoje, né, você pode ter a liberdade de culto no Brasil, porque iniciou com a emenda dele ali em 1946. Outra emenda também que o Jorge Amado apresentou, que foi aprovada, que é importante para a gente registrar no Brasil, foi a emenda que garante a liberdade, né, de informação, né? A liberdade hoje que a gente tanto, né, consagrou ali na Constituição de 88, né, essa liberdade de expressão foi uma emenda também do Jorge Amado. Então, essas são duas que eu considero pilares de importância na estrutura da democracia no Brasil, né, que é de grande contribuição e que poucos, né, têm conhecimento dessas lutas. As mais recentes, sem dúvida nenhuma, né, você tem ali a lei, né, relatada pela nossa deputada Jandira Fegali, que é a Lei Maria da Penha, né? Agora, na pandemia, a Lei Aldir Blanc, ou seja, você tem uma série de lutas que travadas pelo PCdoB no Brasil. Lutas travadas pelo deputado federal Orlando, né, lutas travadas pela Manuela, né, e assim, Alice, e uma série de outros, Daniel Almeida, assim, e outros grandes parlamentares que muito contribuíram com a história da democracia. Porque a história do PCdoB também se confunde com a história da luta pela democracia no Brasil. O que o PCdoB defende, né, e nesse aspecto até diferencia de alguns partidos, é primeiro que, para nós, o que precisa mudar é o sistema econômico. Esse sistema econômico que temos hoje, né, que é o sistema capitalista, ele tem concentrado muita renda. Esse tem garantido que as pessoas ricas fiquem mais ricas e as pessoas pobres mais pobres. Né? A partir, né, do esforço coletivo de partidos progressistas, né, partidos como o Partido dos Trabalhadores, né, e partidos de centro, que junto, né, com o PT lutam muito e lutam, né, junto com o PCdoB pela democracia, pela liberdade, pelo desenvolvimento do Brasil, né, tenta minimizar esse impacto, né, que o sistema capitalista gera na sociedade, né, criando ali um processo meio que social-democrata, garantindo que mesmo no Estado capitalista a população mais pobre e trabalhadora possa ter acesso às riquezas do Brasil. Né? E nesse aspecto o PCdoB também corrobora e luta e constrói junto, mas entendemos que é preciso criar um novo Estado. Mas aí é um assunto para um outro programa, para um outro dia, tratar um pouco sobre o Estado socialista, que eu acho que tem
a importância, né, de se debater sobre esse novo aspecto, né, de como a sociedade deve estar do ponto de vista político organizado, principalmente político econômico. Alan, falamos hoje aqui de política, pandemia, economia, desenvolvimento econômico, crise. Então, neste momento, o espaço está aberto para as suas considerações finais, Alan. Obrigado, Patrick. Eu queria muito agradecer aí a toda a produção da TV 65, parabenizar mais uma vez aí pela realização desse programa, porque digo e repito, né, é um programa que debate o Rio de Janeiro, né? É preciso, de fato, fazer essa reflexão, né? É preciso que os vetores, né, a sociedade, né, participe e reflita mais sobre o Rio de Janeiro, né, para que, com isso, nós possamos estar efetivamente garantindo, né, que a Lei Candir revogue, né, os artigos que aplicam ao Rio de Janeiro uma desoneração, né, do ICMS, com isso reduzindo a sua receita, que garanta, né, que haja uma compensação, né, pelo fato do ICMS do petróleo ser cobrado no destino e não na origem, ou seja, que o sistema produtivo da saúde, né, o sistema da tecnologia possam ser novos aportes que se organizem para garantir que possamos ter um Estado, né, que tem um aumento na sua exportação, não porque abriu mão de impostos, mas porque a gente conseguiu, pela tecnologia, pela nossa capacidade de produção, reduzir custos e ser competitivo no mercado internacional. Então, eu acho que fico muito, muito contente com esse debate, com esse programa, e agradeço mais uma vez a oportunidade de ter participado junto com vocês, né, sobre o Estado do Rio de Janeiro e a sua realidade, né, no Brasil. Nós é que agradecemos, Alan Novaes. Também quero agradecer a todos que acompanharam esta edição do Rio no Debate, aos colegas Alex Viana e Rafaela Lima, ao próprio Alan Novaes. Nós ficamos por aqui. Valeu demais, pessoal. Até a próxima.